Quais são os passos, tá? Para você criar essa empatia? Então são 6 estratégias, são 6 passos para você criar empatia. Tá? E eu vou fazendo esse paralelo, eu estou fazendo esse paralelo com a situação do médico para quê? Para a gente se colocar no lugar de cliente. Se eu só falar de você como consultor de vendas, talvez essa capacidade de se colocar no lugar do cliente, que é a capacidade da empatia, ela fica prejudicada. Tá? Então eu quero que você se visualize nas duas situações, você como consultor e você como cliente. Tá? Então, falar sobre os assuntos do cliente. Então, se o médico ele vai te atender, o que você tem? Eu tenho uma dor de cabeça, deixa eu te falar, e o médico começa, né? Eu tenho uma especialização em dor de cabeça, eu estudei em Harvard, eu fiz uma pesquisa, minha tese de doutorado foi sobre enxaquecas em pessoas de 30 a 40 anos. Ele só está falando assuntos dele, ele não está falando dos seus assuntos. Por outro lado, outro médico pode não falar nada do currículo dele, mas desde quando você está com essa dor de cabeça? E dói em que momentos? Você por acaso já foi no oftalmo ver se você tem algum problema na visão? Tá? O que ele está fazendo? Falando sobre os seus assuntos. Tá? Segundo passo, fazer perguntas abertas. Então, numa situação em que você quer criar empatia com a pessoa, quanto mais perguntas abertas a pessoa faz, mais você consegue falar sobre você. Então, se o médico, ao invés de só ficar, você sente dor, em que hora, mas se ele perguntar coisa do tipo, me conta um pouco mais como que é essa sua dor de cabeça, aí você vai contar e vai responder de forma aberta. Então ele fez uma pergunta que a resposta não é sim, não, ontem, hoje, dói, não, tá? São perguntas e respostas mais elaboradas. Então perguntas abertas são fundamentais. Você no atendimento com o seu cliente, como que você cria essa empatia? Como que é o seu dia a dia? Como que é o seu relacionamento com a atividade física? Como que era você praticar musculação naquela outra academia? Quais foram as suas experiências até o momento com a prática de atividade física? Ok? Perguntas abertas, perguntas sobre as respostas. Nesses exemplos já estou falando uma sequência ali de perguntas, isso é importante também. Criar pontos em comum. Então, quando imagina o médico falar, eu entendo a sua dor. Você já baixou a guarda ali e fala, nossa, você entende também? Porque às vezes a gente acha que médico nunca passou por problemas também, né? Então, quando ele fala isso, você fica relaxado. Da mesma forma, se você chegar para o seu cliente e falar, eu também tive dificuldade de me adaptar à atividade física no começo. Tá? Inclusive, abrindo parênteses aqui, a gente tem experiências de que muitas vezes, não é uma regra, mas muitas vezes, uma recepcionista que está mais acima do peso, que não é aquele modelo de beleza que às vezes as pessoas pensam que recepcionista tem que ter, às vezes pessoas mais velhas, às vezes criam uma conexão maior com a pessoa, porque ela está, pela própria pessoa dela, está criando ponto em comum. As pessoas visitam a academia e falam, eu sou igual a ela é igual a mim, né? Então isso é importante. Aí você fala, mas eu sou o padrão de beleza que as pessoas imaginam que é o ideal. Ok, você não está fora por causa disso, você pode criar pontos em comum de outra forma. Você pode falar, eu me interesso pelo que você faz. Você está me falando que você é enfermeiro, me conta um pouco mais do seu dia a dia. Você não precisa falar, eu também sou enfermeiro, para criar ponto em comum, mas você pode falar, me fala um pouco mais disso. A pessoa fala, eu gosto de surfar, eu posso nunca ter surfado, mas eu posso criar um ponto em comum, me conta como que é essa sua rotina de surf, onde que você aprendeu, como que você começou, em que praias que você vai. Então você pode criar pontos em comum, às vezes não sabendo nada do assunto, ok? Obviamente, se você sabe do assunto, se você tem algum conhecido que também pratica aquilo, tudo isso vai criar ainda mais ponto em comum. Utilizar o eco, tá? Você vai usar todas as estratégias, mas eu quero que você imagine, se você só usar o eco, você já cria muito mais empatia. Então imagina aquela pessoa que vai falando assim, né? Eu nunca pratiquei atividade física. Aí você fala, nossa, você nunca praticou atividade física?
que interessante, hein? Me conta um pouco mais. E aí ele fala, porque eu tenho medo de academia. Você tem medo de academia? Porque eu acho que não é um ambiente pra mim. Ah, não é um ambiente pra você, entendi. É isso que você imagina? Sim, entendeu? Você tá criando sinergia, você tá mostrando que você tá atento ao que a pessoa tá falando, você tá usando a audição ativa. Então quando você fica, sei, tá, nossa, me fala mais. Isso é audição ativa, tá? Pensa no contrário. O que é o contrário de tudo isso? É aquele médico que você chegou lá, tô com dor de cabeça, ele fala, toma esse remédio, tchau. Não falou sobre os seus assuntos, não fez pergunta aberta, não fez pergunta sobre resposta, não criou nenhum ponto em comum, não utilizou o eco, não utilizou a audição ativa. Você inclusive às vezes tem a impressão de que ele não escutou o que você falou, não é isso? Você já saiu de uma consulta ou qualquer outra situação que você fala, a pessoa nem escutou o que eu falei. Como você sabe que ela não escutou o que você falou? Você não está no cérebro dela. Por que você sabe? Porque ela não utilizou o eco e não utilizou a audição ativa. Como você sabe que o médico te escutou? Ele falou, tá doendo faz 2 meses, então? Tá doendo faz 2 meses, né? Entendi. Nossa, e deve ser muito ruim, né? Aí eu tô entendendo que ele me escutou. Então percebe que isso é importante, que as pessoas sentem falta quando você não faz isso, e é isso que é conectar com o seu cliente.